São Paulo, onde se pode se jogar com 3 zagueiros. Um Carpini muricilizado, escalou, como a gente falou ontem aqui, 3 zagueiros, Michel Araújo na esquerda, 2 volantes, um meia com liberdade, 2 atacantes. E ontem deu para o gasto e venceu o Cobressal por 2-0, recuperando-se da derrota na primeira fase. Mas, aliás, com 2 passes do Rames, inclusive, no final do jogo. Quando você conta a história de trás para frente, foi 2-0 com 2 gols no finalzinho. Quando você conta a história do jeito que ela foi, tem 2-0 com 2 gols no finalzinho, mas tem vaias por Carpini. Renato, não, Arnaldo, desculpa. Quanto tempo ele ganhou com os 2-0? Porque a coletiva dele, e na sequência de você falar, a gente vai colocar a coletiva para o Renato comentar. A coletiva dele é um recibaço de que ele está pressionado, mas é um recibaço, assim, sabe? Quando veste uma carapuça louca, papelzinho, colinha, 60%, de 12 imagens. Peraí, vou falar devagar para vocês anotarem. Ele passou um recibaço na coletiva e o São Paulo jogou ok. Libertadores, 2-0, o Flamengo fez 2-0. Isso aí tá tudo bem o resultado, mas a coletiva, rapaz. Na verdade, eu acho que esse respiro do Carpini, ele vai ter que ser comprovado por mais algumas partidas para que se transforme, na verdade, num sono um pouco mais calmo e na garantia da permanência dele. Esse jogo era o mais tranquilo e não foi tranquilo. A estreia contra o Fortaleza pelo Brasileiro é uma segunda prova. O jogo contra o Flamengo no Maracanã, mais ainda. E assim vai indo. Até ele ter assim, a sequência do São Paulo, a gente falou do Flamengo. Depois do Fortaleza é Flamengo fora, Atlético Goianiense também fora, e Barcelona em Guayaquil pela última rodada da primeiro turno da Libertadores, e que é o confronto direto pela segunda vaga do grupo. Então são 3 partidas fora na sequência, em que aí esse mini crédito do Carpini será testado à vera. Agora, Marília, eu acho assim, o Carpini está na prática, todo mundo está comparando, eu entendo os motivos, ainda mais depois da coletiva, comparando o Carpini ao Rogério Ceni. Porque a coletiva do Carpini ontem começou com as estatísticas, que era o que o Rogério Ceni usava em 2017. Você lembra? Todo jogo o Rogério Ceni vinha. Não sei quantos participações de bola, não sei quantos chutes a gol, não sei quantos, não sei o que lá. Ele foi com isso para a coletiva. E, a partir daí, ele atirou como o Rogério Ceni na coletiva atirava. Ele só não atirou no time dele, e aí tem uma diferença grande. Porque muitas vezes o Rogério Ceni atirava no time dele. E qual é a diferença? Muita gente lembrou também do jogo que foi o último do Rogério Ceni como técnico do São Paulo ano passado. A vitória 2-0, Puerto Cabello sem jogar bem no Morumbi. Aí tem a diferença básica das duas situações. A primeira, o Rogério Ceni foi para esse jogo com o Puerto Cabello já demitido. Já havia a escolha do novo treinador, já estava marcada a viagem para visitar o Dorival em Florianópolis. O Carpini não foi para o jogo de ontem demitido, por alguns motivos. Assim, qualquer treinador se sustenta por um tripézinho, né, no comando de um time. O apoio de quem manda, da direção, o apoio dos jogadores principais, né, os mais importantes, e o apoio não da torcida no geral, mas o apoio da torcida organizada em alguns clubes. No Corinthians é assim, no São Paulo é assim, em alguns poucos clubes. O Carpini tem os 3 hoje. Por mais que várias facções da torcida do São Paulo, a Cyber, ou atrás do gol, o setor popular e outros setores tivessem ofendido o Carpini de novo, a Independente está com ele. E quando a Independente está com ele, ela dita o ritmo do estádio. E foi assim que o São Paulo, aliás, buscou a vitória na marra, na torcida organizada. E o Carpini vai agradecer a torcida organizada depois do jogo. Em relação ao Rogério, a torcida organizada nunca foi contra o Rogério, mas também já não aguentava mais gritar o nome dele. A direção já estava com ele por aqui, porque ele atirava toda hora contra a direção e tal. E os jogadores não suportavam mais ele. Então o Rogério não tinha mais o tripé. Ele só tinha resultado. Começou a perder um jogo do Botafogo, tchau. O Carpini ainda não chegou nesse estágio. Talvez ele nem chegue. Talvez ele consiga um respiro, um novo caminho. 3 zagueiros, sabe-se lá o quê. Que acho que nem é o sistema preferido dele, Renato. Acho que foi mais aquele
aquela chamada no cantão, vamos jogar desta forma, pelo amor de Deus, do que exatamente um convencimento do Carpini sobre as melhores qualidades do elenco do São Paulo em relação à zaga, em detrimento das outras posições. Mas a coletiva aí me surpreendeu, porque ele saiu com crédito, mesmo xingado por parte da torcida. Ele talvez não precisasse ir para o confronto na coletiva, ele foi. E ele foi falar mal do São Paulo, da estrutura, do departamento médico. E aí eu já vi esse filme algumas vezes, com essa mesma direção. O Crespo fez isso sutilmente, com aquela elegância, e se desgastou a partir daí. O Rogério já fez isso na água da piscina, na primeira coletiva, e se desgastou a partir daí. E agora nós vamos ver qual a repercussão dessa fala interna do Carpini. Porque o apoio da organizada é ótimo, o apoio dos principais jogadores fundamental, mas quando a chefia enche o saco, ela te manda embora. Então, precisa ver quem o Carpini feriu com essas situações que ele tanto fez questão de deixar claro numa coletiva. E só para lembrar e passar a bola para vocês, entre o Rogério e o Carpini teve um sujeito, o Dorival. Ele chegou, ele não criticou ninguém, o time dele não tinha ninguém que se machucava, o time dele, todo mundo era, né, todo mundo era bom na estrutura do São Paulo, do jardineiro ao cara da energia elétrica, e é assim que ele trabalha, e é assim, e cada coletivo do Dorival, o Tirone dormia na live do canal Raiz, aí ele ficava vendo o tempo verbal, porque um técnico muitas vezes tem que evitar na entrevista que a chama se propague. Não é o caso do Rogério, definitivamente, nossa, não é mesmo. E o Carpini está entrando nessa. E eu acho que não vai ser bom para ele, é a minha impressão, né? O Dorival foi um hiato no meio dessa turma toda e que acabou sendo um hiato com conquista. O Carpini até ganhou um título já, ganhou a Supercopa. Mas num mundo que tudo é novo para ele, ele nunca tinha feito uma viagem internacional, ele nunca jogou 3 competições ao mesmo tempo. Ele não fala em priorizar, Renato, mas ele fica falando, eu gostaria de ter um time para repetir uma sequência, mas eu tenho 15 lesionados. Se o trabalho dele conseguiu 15 lesões antes de começar a tripla competição, não dá para repetir time com tripla competição. E o São Paulo tem elenco, opção, até mais do que alguns grandões. Mas ele precisa saber usar, senão vai perder os tripés, o sustentáculo da direção, o sustentáculo do elenco e, por fim, o sustentáculo da torcida organizada. Ainda vamos ouvir o estilingue do Carpini. Vamos ouvir o estilingue do Carpini. Pedacinho, porque foi bastante coisa. Aí o Renato comenta. São 60% de aproveitamento com todas essas dificuldades. Tivemos jogos ruins, jogos bons, conquistas, eliminações, tudo já aconteceu. Então eu vejo num balanço geral, eu vejo às vezes em algum momento uma cobrança e um peso um pouco exacerbado, mas a gente precisa respeitar. Não sei se é por conta da idade, eu acho que isso em algum momento pode pesar. Tá mudo, Renato. Ele estava se referindo à idade dos jornalistas? Não entendi. A idade dele, né? A idade dele. Ele ser jovem, então a cobrança ser maior por ele ser jovem. Eu acho o seguinte, esse negócio de numerália, eu tinha um grande amigo meu, tenho, aliás, graças a Deus está vivo, só não trabalhamos mais juntos, que era um gênio das finanças, que ele dizia assim, Renato, o número torturado diz qualquer coisa, inclusive o que você quer. E é pura verdade. Quer dizer, esse negócio é que nem ontem. Olha, o Flamengo finalizou 20 vezes. O Flamengo... Aí, fez um golzinho chorado, sofrido só no primeiro tempo. Então, está longe de ser uma grande exibição. O São Paulo ontem foi a mesma coisa. O São Paulo foi, por incrível que pareça, o São Paulo foi salvo pelo Rames Rodrigues. As 2 jogadas de gol têm participação importante do Rames Rodrigues. Agora, eu pergunto ao Arnaldo, o Rames Rodrigues esquece essas 2 jogadas. Ele jogou bem? Ou ele sobrecarregou o sistema do São Paulo? Não, ele não sobrecarregou. Eu acho que talvez por conta da situação dos 3 zagueiros mesmo. Então ele não tinha muita obrigação defensiva ontem. Era ele, Luciano e Caleri na frente. 3. E o resto
Porque tem essa situação, né, gente, que é uma compreensão, acho que equivocada, mas ela está enraizada no Brasil desde a época do Lazzaroni, que 3 zagueiros é um sistema defensivo. Não, você defende com menos gente do que com a linha de 4. Você defende só com 3 e não com 4. Você pode colocar ponta na ala, ponta direita, ponta esquerda. Você pode jogar sem volante. A Maria não gosta. Sem volante depende. São Paulo, quando saiu o Pablo Maia, deu uma bagunçada. Mas o Rames jogou, até por isso ele pôde jogar 90 minutos, sabe, Renato? Ele não se desgastou completamente no jogo, porque o sistema o protegeu. E acho que foi uma boa sacada do Carpini. Se foi imposição ou discussão, debate com o Muricy, pouco importa. Eu acho que foi a boa sacada do Muricy. Pois é, que ele tinha falado na... exato. Ele tinha falado Muricy não somente é um adepto dos... Exato, adepto de 3 zagueiros, e disse para vocês que o Rames tinha que ser titular. Então, essa escalação aí, para mim, tem todas as digitais do Muricy. Agora, apesar de eu até torcer para que o Carpini dê certo, porque eu acho que nós estamos precisando de técnicos jovens brasileiros. Novos, né? Novos, com uma cabeça nova, eu continuo a manter a minha trágica profecia para ele, de que ele não passa da 5ª rodada, se chegar lá, do Brasileiro. Mili, eu não sei se você pôde acompanhar a coletiva do Carpini. Esse pedaço que a gente colocou tem um contra-ataque claríssimo, né? Uma defesa pessoal, uma autodefesa, um advogado de causa própria. Mas há outros momentos da coletiva em que ele, de fato, veste uma carapuça, e agora no meu caderninho aqui, na minha lista de conversas com a minha mãe, além de quanto mais a gente perde, mais perto a gente está da vitória, agora está perto da derrota, né? Porque ganhou, então não sei, talvez no final de semana ele esteja mais perto da derrota. E agora temos Eu Gosto de Ficar Desconfortável, que é o manual do... Né? Eu entendo o que ele quis dizer, que tudo que ele fez, ele tem... currículo para estar lá, ninguém faz um favor para ele, não sei o que lá, e que ele gosta da pressão. Então, se ele gosta, é porque ele está sentindo que ele está na pressão. Né? Então, tem um momento ali totalmente um suicídio verbal do Carpini. E eu acho que eu entendo que as pessoas, que, como disse o Renato, que tem que dar certo, que a gente está muito carente de técnicos, de trabalhos maiores para a gente analisar. Então, dado que no Brasil os trabalhos são curtos mesmo, no dia 11 de abril, véspera de um feriado importante aqui no Brasil, dia 12, meu aniversário, fala para mim o que o Carpini fez de bom nesses primeiros 100 dias do ano. Qual que é o processo do Carpini? O que a gente olha em campo e fala que do Dorival foi quase que instantâneo. Arrumar o time, tornar o time competitivo, um time que era difícil de ser ganhado, um time que, né, dividia bolas. O que descreva com palavras, você que é uma autora maravilhosa, qual é o trabalho do Carpini? Então, foi a chegada dele, né? A chegada dele é o trabalho dele até hoje. Porque depois... Então, a dissertação, não é um livro, é isso? O Abel publicou um livro e vai publicar a dissertação, é isso? Pois ele até agora, gente, ele ganhou um título importante, ele chegou arrebatadoramente, foi a semana da vida dele, a gente falou sobre isso aqui, e depois, nada, né? Assim, é óbvio, é claro que ele está trabalhando, ele é um treinador competente, ele é jovem, ele pode não gostar da gente falar a respeito da idade dele, mas a idade dele chama a atenção. Ele é jovem e já está treinando um time com o peso do São Paulo. Então tem muita coisa aí. Eu escrevi sobre isso hoje. Assim, ele falou na coletiva ontem, como falam os que estão andando na corda bamba de Sombrinha. Ele sabe a questão e a minha aposta é que ele não vai aguentar. E acho que antes da quinta rodada, tá? Acho que a coisa está escrita. Não estou enganada, gente, mas assim, me parece que está escrito. Pode ser que ele volte um dia para São Paulo, termine uma história bonita, tudo isso pode acontecer. Ele sai com experiência. Mas, se tem que colocar em palavras o trabalho dele até agora, não há. Não tem um time montado, não tem um esquema de jogo, não tem uma filosofia dentro de campo, não tem. Eu não vi. Não tem. E ele não tem. E ele não é o cara. Se o Filipão quando chegou no Galo, ficou 10 jogos sem ganhar. Era o Filipão. O Filipão tem a cancha, né? A idade também entra quando o Filipão vai dar a entrevista, também tem uma mágoa, mas a idade é muita, né? Então o Filipão se mostrava ressentido ali, é o oposto.
Mas o Filipão é o Filipão. Então esperavam. E aconteceu. O Carpini não tem ainda essa bagagem. Ninguém vai esperar. Ninguém vai ter essa paciência. E a coletiva de ontem, as coletivas, gente, estão realmente maravilhosas. O Arnaldo falou isso no começo do programa. E as coletivas estão boas mesmo. A gente está numa fase leninskiana. As coletivas são assim, presta bem atenção nas coisas que eu não disse. É isso. Porque tem a entrelinha grita nas entrevistas, né? Tem as indiretas. Tô amando essas entrevistas, gente. Eu vejo todas no dia seguinte. Claro que ninguém aguenta ver tudo no mesmo dia, né? Mas é só ir lá no Google e colocar coletivo e não sei quem. Você vai ver a coletiva.